Sim, senhor. E o Grêmio? Bom, o Grêmio, Pedro, eu tratei disso em Esportes ao meio-dia, tá otimista que hoje possa fazer algum anúncio. E eu imagino, né, que esse primeiro anúncio que o Grêmio venha fazer seja o Renato, para depois fazer outros anúncios, né? Ou começar a fazer algum encaminhamento, não. Algum anúncio de algo que já esteja até muito bem encaminhado, como, por exemplo, o Dodge, que pelo que se sabe já está acertado com o Grêmio, né? O volante que jogou no Fluminense, que hoje está no Santos, né? Que já estaria acertado com o Grêmio, mas o Grêmio anunciaria primeiro a renovação do treinador para depois, né, começar a anunciar a contratação de alguns jogadores ou até mesmo algumas renovações, que renovação até já é uma coisa diferente, né? Tem o caso do Jeromel, que ontem teve por aqui, falou também, né, a respeito da sua situação, inclusive a situação financeira, né, de que aceitaria reduzir o salário, de repente fazer até um contrato por 6 meses com o Grêmio. Mas o caso Renato, e aí hoje pela manhã eu ouvi, né, com algumas pessoas de que e o Renato tinha dito isso, e as pessoas me disseram que até avançou um pouco mais desde a declaração do Renato lá no podcast para a filha dele, de que a aproximação é cada vez maior, e que realmente está para ser anunciado isso, né? Esses ajustes devem sair, então eu imagino que esse otimismo também existe exatamente por isso, né? De que de repente hoje ainda, até o final da tarde, o Grêmio anuncia que Renato renova o seu contrato por mais um ano, e aí dando início, né, depois a Dodge, aí tem a questão do Soteldo, onde o presidente, que agora é o presidente do Santos, não só eleito, mas presidente já de fato, está tomando posse, que é o Marcelo Teixeira. Ontem teve a cerimônia de posse, disse que o Soteldo, ele pode negociar, mas não é só trocando por jogador, que é dinheiro. For dinheiro, é difícil. Dinheiro mais jogador, ok, só jogador. Que eles precisam de dinheiro. Exatamente. Então ele não faria um negócio, porque o que se costurava, o que se tratava é que o Grêmio traria o Soteldo, enfim, por empréstimo, cederia jogador para o Santos, ou jogadores, e isso seria Você tem ideia do sem valor? custos. Não, ele não chegou a dizer valores, mas a gente sabe que o Santos pagou bastante. O Santos Soteldo, teria né? pago por um clube da Venezuela, onde ele estava? México, mais de 20 milhões de reais. Quanto? Mais de 20 milhões de reais. Ele vai querer uma beira aí. É para emprestar, né? Porque o Soteldo tem contrato até 26, se eu não me engano. Então ele veio agora, foi anunciado agora, a compra dele foi no meio da temporada, e aí acabou assinando esse contrato. Então essa situação do Soteldo, eu diria que ela voltou um pouquinho, exatamente por essa pedida do Marcelo Teixeira, porque até ontem se conversava com o Andrés Rueda, que era o presidente do Santos, e agora, o Jason falou a respeito do Jean Lucas, a mesma coisa, e agora é um novo presidente, deve ter outras ideias, evidentemente, né? Outra cabeça, e agora sabedor que vai sobrar para ele a bronca, né? De vender, de contratar, de gastar ou não gastar, porque ele que está assumindo o Santos nessa condição de Série B. Então, eu diria que essa questão do Soteldo é um pouco diferente do que a gente trabalhava até ontem, mas ainda existe, né? Obviamente o interesse. Lá na Venezuela, ele já disse, né, que estava encaminhando um acerto com o Grêmio, lá foi participado desses jogos de final de ano, e disse lá para o pessoal da Venezuela de que ele estaria, né, se acertando com o Grêmio, que seu representante estaria conversando com o Grêmio para que ele viesse. E um outro nome que já se falou, e ele também deu uma entrevista lá em Minas Gerais para o nosso colega, o Samuel Venâncio, é o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. Opa! Que seria um pedido do Renato e tal. O Marlon disse nessa entrevista ao Samuel Venâncio O Cuiabano perdeu totalmente qualquer possibilidade de jogar, né? Eu acho que sim. Se o Grêmio realmente está buscando um lateral esquerdo, imagino que o Cuiabano não esteja na... Sabe o que me disseram? O que o Marlon disse foi o seguinte, até para fechar do Marlon, de que até agora diretamente ele não foi procurado, só sabe de sondagens, né? Inclusive ele não quis dar um nome de clube, mas ele disse, clube inclusive que vai jogar a Copa Libertadores no ano que vem. Ele é muito amigo do Dodge, inclusive ele comemorou a vinda do Dodge pro Grêmio e tal, fez algumas Ele postagens. que anunciou o Dodge. Ele que anunciou o Dodge no Grêmio, mesmo o Grêmio não tendo anunciado ainda, né? E eles têm uma boa relação, jogaram juntos no Criciúma e no próprio Fluminense. O Dodge é 5? Eu não sei se ele é 5-5, Guerrinha. Ele é 8. Eu acho que ele é mais para segundo. Que eu vejo de fora assim, André, não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Grêmio tem duas carências urgentes para resolver. Centroavante. Não, o centroavante até o André, esse aí de repente vamos esperar para ver, né? Porque centroavante hoje, tirando o Soares, Pedro, tudo é muito parecido um com o outro. É que o Soares é fora da curva. Bom, o Grêmio precisa de um jogador
que proteja os seus zagueiros. O Grêmio não tem esse jogador. O Vila Sante é um 5 falso. Ele é muito mais 8 do que 5. Sim. E o Grêmio precisa um jogador que não teve o ano inteiro e poderia ter contribuído até para o título. O número 10. Quem é o jogador do Grêmio que tem criatividade, que pisa na bola, que abastece o ataque? Deveria Não ser tem. o Cristaldo. Não é. Não é. Então, essas duas carências me parece que são urgentes. A gente vê o Grêmio falar no goleiro, no lateral esquerdo, no zagueiro. Não, né? O Grêmio precisa... As carências maiores do Grêmio estão no meio-campo. E realmente digamos assim, um 10, como a gente conhece, não é exatamente o que está nesse perfil de lista de os contratações. times do Renato sempre que possível, né? Ele sempre persegue a figura do armador e a figura do centroavante. Se não dá, ele ajeita de um outro jeito, mas Exatamente. ele quer esses dois. O Cristaldo o Grêmio trouxe pensando que ele Pensando seria, nisso, né? Não conseguiu ser, ao menos do primeiro ano, não conseguiu ser. De repente o Grêmio imagina que possa apostar de novo E nele. o Renato quer esse volante que tem uma característica maior de marcação. O Dodge até é mais marcador do que o Vila Sante. Se a gente olhar assim, questões de movimentação dele, né, ele não tem tanta presença de ofensiva, tanta chegada na área como tem o Vila Sante. Ele é muito mais. A gente estava ontem junto, Um dublê ontem, de na Ramiro. segunda-feira, numa live, né, César, aqui no GZH, e a gente viu os famosos mapas de calor, tanto do Dodge quanto do Vila Sante. Maravilhoso aquilo. E o O Vila mapa de Sante, calor do Dodge, ele não tira a bola de ninguém. ele aparece muito mais no campo O defensivo. mapa de calor ali, dele é gelado. sem muita movimentação. E o Vila Um Sante mapa de pelo calor campo frio. todo. É um mapa de calor frio. E o Vila Sante com uma movimentação não é nem muito superior, é eu tenho bem mais superior. Eu sei que é dentro do pragmatismo que o Vini está falando aí, eu não acredito nunca que o Renato vai ter um volante, cabeça de área, com 1,69 m. Nunca. O Renato nunca teve e não vai ter hoje. Ele teve o Wallace. Wallace, Jailson, que está no mercado. Mas o tamanho do Jailson. Não, estou dizendo, o Jailson já está no mercado. Se Lá atrás o Adilson. Se discute Daí as pessoas contestaram, tem o Arthur. Pois é, mas o Arthur é Mas era, fora da curva. mas era Maicon e Arthur, né? E o Arthur é fora da curva. Né? Não vai botar o Dodge na frase do Arthur. Claro, eu também acho, Arthur, mas eu vou botar uma pimenta nesse assunto, porque eu era fã do Arthur. Mas o volante ali era o Maicon, né, Zé? Cara, que carreira ridícula do Arthur. Que carreira baixou ridícula do Arthur, por causa entregou. dele. Por causa dele. A carreira do Arthur, ela tem 2 anos de Grêmio, não mais do que isso. 2 anos de Grêmio e... Ela não fecha 2 anos. Não fecha 2 anos. Não fecha 2 anos. E digamos que 1 ano, assim, em altíssimo nível, que deu esperança dele ser, do Arthur ser o protagonista da seleção. Ele tem 1 ano de Grêmio, porque ele vira titular em 16 e 17 foi embora no meio do ano. Pra não parecer, Ele não, 16 jeito ele não nenhum. Que ele tá machucado. 16 é Michael e Ele começa a jogar, ele começa a jogar. Pra não parecer que eu tô contra o Arthur, ao contrário, eu fui um cara que me deslumbrei com o Arthur e, lamento profundamente.